Bom, a gente avança agora na seção 19.7, onde nós vamos tratar da distribuição de velocidade das moléculas. A ideia aqui é basicamente descobrir quantos por cento eu tenho de velocidade zero, quantos por cento eu tenho de velocidade meio, quantos por cento... Então, dado um conjunto de moléculas num gás, eu quero entender como que a velocidade dessas moléculas se distribuem dentro desse gás. Então vai ter um conjunto de moléculas com uma certa velocidade, um outro conjunto com uma velocidade maior. Então eu quero saber qual é a porcentagem de velocidades de um conjunto de moléculas dentro desse gás. Nas sessões anteriores, nós, por exemplo, vimos que a velocidade média quadrática das moléculas, ela nos dá a ideia geral, das velocidades das mesmas de um certo gás, a uma certa temperatura. Em muitos casos, a gente pode estar interessado em questões um pouco diferentes. Por exemplo, qual é a porcentagem de moléculas que tem uma velocidade igual a, por exemplo, 0,3 vezes 10 a menos 3 metros por segundo? Qual é a porcentagem das moléculas que tem uma velocidade maior que a velocidade média quadrática? Então, esse tipo de pergunta, quem responde é a função que dá distribuições de velocidade das moléculas. Então, é essa função que a gente vai tentar determinar. Na realidade, aqui a gente vai expor a função, que é uma lei de distribuição de velocidades que foi desenvolvida por Maxwell, mas eu vou dar aqui também uma ideia de como Maxwell fez para deduzir essa expressão aí, essa lei de distribuição das velocidades. Então, para responder a esse tipo de pergunta, qual é a porcentagem de moléculas que tem uma certa velocidade, a gente precisa saber de que forma os possíveis valores da velocidade então, estão distribuídos pelas moléculas. Então vamos pôr um gráfico aqui para a gente tentar entender um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. Então esse gráfico aí, ele mostra para nós a distribuição para as moléculas de oxigênio a uma temperatura de 300 Kelvin. Então você observa que existem aqui um certo número de moléculas que possuem aqui uma velocidade igual a 400 metros por segundo. Existe aqui uma porcentagem de moléculas que tem uma velocidade de 600 metros por segundo. Uma porcentagem de moléculas que tem 100 metros por segundo. Então essa função ela nos dá exatamente essa informação. Qual é a porcentagem de moléculas que tem uma certa velocidade? Então você note que velocidades muito altas são pouquíssimo prováveis. 1.200 metros por segundo, por exemplo, são pouquíssimas moléculas que têm essa velocidade. 1.000 metros por segundo, pouquíssimas moléculas têm essa velocidade. Considerando aqui uma distribuição de moléculas de oxigênio a temperatura de 300 Kelvin. Naturalmente, se a temperatura mudar, as velocidades aumentam, a velocidade, por exemplo, se a temperatura aumentar, e essa distribuição ela é relativamente diferente. Então, para comparar, vale a pena mostrar uma outra figura, onde nós expomos, então, a distribuição de velocidades, agora considerando uma temperatura também de 80 Kelvin. Então, se você dizer que a temperatura é mais baixa, você tem praticamente zero moléculas com 1.200, zero moléculas com 800, zero moléculas aqui com 700, tendendo a zero aqui com 600 metros por segundo. Temperatura menor, energia cinética menor, velocidades, então, menor das moléculas. À medida que você vai aumentando a temperatura, você vê que algumas moléculas começam a atingir velocidades maiores. Então, a nossa questão aqui é descobrir qual é essa função aqui que descreve essas curvas. E essa função é chamada de lei de distribuição de velocidades de Maxwell. Então, em 1852, o físico escocês, o James Clerk Maxwell, o mesmo do eletromagnetismo, das equações básicas do eletromagnetismo, ele calculou a distribuição de velocidade das moléculas de um gás. E obteve, então, o resultado aí que é conhecido como lei de distribuições. Esse resultado, então, é o seguinte, eu vou pôr aqui a expressão que ele encontrou. Então, essa aqui é conhecida como a lei de distribuição de velocidades de Maxwell, onde o Emão aqui é a massa molar, a massa de um mol do gás, o R que é a nossa constante dos gases ideais, o T é a temperatura e o V é a velocidade escalar de cada molécula. Então você vê que depende de V ao quadrado aqui e depende do exponencial de V ao quadrado aqui também. Bom, vale a pena a gente falar aqui como é que o Maxwell deduziu essa expressão. Esse conteúdo, essa dedução, ela não está no livro. Eu também não vou fazer a dedução aqui, mas vale a pena a gente, pelo menos, falar brevemente quais são os passos, como é que o Maxwell conseguiu tirar uma expressão tão complexa assim do chapéu.
Então vamos lá falar brevemente como é que você pode deduzir essa expressão. Qual é o caminho das pedras? Bem, o Maxwell ele chegou a essa função para a distribuição de probabilidade de velocidade de um gás a partir de 3 hipóteses. Vale frisar que essa aí é para um gás ideal, tá certo? Então, essa distribuição de probabilidade de velocidades de um gás ideal, ele chegou dado 3 hipóteses. Então, a hipótese número 1, o espaço é isotrópico. O que isso quer dizer? O espaço é isotrópico. Então, imagine que você tem aqui uma molécula e ela tem aqui uma certa velocidade v. Essa velocidade v aqui, ela pode ser expressa em termos da componentes, que é vx i versor, mais vy j versor, mais vz k versor. Basicamente, a hipótese de que o espaço é isotrópico infere que a velocidade em x, a velocidade em y e a velocidade em z, elas possuem a mesma distribuição de velocidade. Ou seja, não existe nenhuma direção no espaço que é privilegiada. Se eu pegar qual é a velocidade média das moléculas na direção x, se eu pegar qual é a velocidade média das velocidades na direção y, se eu pegar qual é a velocidade média das moléculas na direção z, eu vou ter o mesmo resultado. Todas elas possuem a mesma velocidade média. Se eu pegar qual a porcentagem das moléculas que tem uma velocidade x igual a 10 metros por segundo, qual a porcentagem das velocidades na direção y que são 10 metros por segundo, ou na direção z que são 10 metros por segundo, é a mesma distribuição. Todas as distribuições, seja na direção x, na direção y ou na direção z, são idênticas. O espaço é isotrópico, não existe nenhuma direção privilegiada. Todas as direções são igualmente prováveis, as velocidades médias em cada uma das direções é a mesma, e isso então define o meu espaço isotrópico. Então essa foi a primeira hipótese imposta pelo Maxwell para ele deduzir essa distribuição de probabilidade das velocidades de um gás. A segunda hipótese que ele fez é que as componentes x, y e z da velocidade são independentes. Ou seja, como a própria expressão diz, a velocidade em x não depende da velocidade em y, que por sua vez não depende da velocidade em z. Então a minha expressão aqui, P, distribuição de velocidade, que depende de Vx, Vy e Vz, ela pode ser escrita como produtos de probabilidades. Então você tem uma probabilidade dela estar na direção x, que multiplica uma probabilidade dela estar numa direção y, que multiplica uma probabilidade dela estar numa direção z. Cada uma dessas probabilidades da velocidade x tem uma certa velocidade, por exemplo, 10 metros por segundo na direção x, 20 metros por segundo na direção y, e 50 metros por segundo na direção z, cada uma delas são independentes. Cada probabilidade, aí, seja em x, seja em y, seja em z, são todas independentes. Então essa é a segunda hipótese. E finalmente, a terceira hipótese, imposta pelo Maxwell, é basicamente usar o que chamamos de teorema de equipartição de energia. Ou seja, a energia de um gás ideal, de uma molécula, é dada por 1/2 de mv ao quadrado, que por sua vez para o gás ideal é 3/2 de kT. Então, essas aqui são as 3 hipóteses impostas pelo Maxwell. Parece até surpreendente, mas com essas 3 hipóteses, trabalhando um pouco mais, você consegue deduzir a lei de distribuição de velocidades. Basicamente, o que é feito aqui é se atentar, por exemplo, que se você somar todas as probabilidades, esse resultado tem que dar 1. Então ele sabe que a integral de P de V dV, quando você integra de 0 até infinito, ela tem que dar 1. Além disso, pelas segundas hipóteses aqui, da componente das velocidades serem independentes, você já consegue também se atentar que necessariamente essa distribuição tem que depender de uma exponencial, porque a exponencial dos produtos é basicamente a soma dos expoentes, etc. Então, com um traquejo matemático, com algumas ideias básicas, partindo dessas 3 hipóteses, o Maxwell chega então nessa expressão aqui da distribuição de velocidade das moléculas. Os detalhes aqui basicamente estão mais relacionados aos conceitos de estatística, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, é só para a gente pontuar como é que você pode, em teoria, partindo de hipóteses básicas, chegar numa expressão tão complexa para a distribuição de velocidades.
Então, o que essa distribuição de velocidade, né, de probabilidade nos dá? Né? Como é que a gente usa essa distribuição de velocidade? Então, note que a dimensão da distribuição de velocidade, se você se olhar para os variáveis e tudo mais, ela vai valer aí como unidades, né? A distribuição de velocidade aqui, ela tem como unidade 1 sobre metro por segundo. Então, dado uma certa velocidade v, o produto P de v dv vai me fornecer como informação a fração de moléculas cujas velocidades estão no intervalo aí dv em torno de v. Então vamos voltar no nosso gráfico para a gente entender isso aí. Vejamos aqui, ó, em torno de 600 metros por segundo. Então você tem aqui uma fração de moléculas que estão aqui com uma certa velocidade, por exemplo, 600 metros por segundo, dado aqui uma variação de dv, ou seja, 599 a 601. Se você quiser, você então faz essa multiplicação aqui, PV vezes dv, o dv então aí seria por volta de 1, 2 metros. Essa área aqui me dá a fração de moléculas que estão com essa velocidade de 600 metros por segundo. Note que PV vezes dv é um número adimensional, é uma fração, é um 0,3, 0,5, 0,7, 0,2, me dá a porcentagem de moléculas que estão com essa velocidade 600 metros por segundo, em torno aí de 600 metros por segundo, quando eu pego PV e multiplico por dv. Essa fração é exatamente igual à área de uma faixa, então, aí, de altura PV e largura dv. Note, então, que a área total sobre a curva da distribuição, ela vai me corresponder à fração de moléculas cujas velocidades estão entre 0 e infinito. Então, se eu pegar aqui e integrar de 0 a infinito P de V dV, eu vou ter como resposta o quê? As frações de moléculas que têm velocidade entre 0 e infinito. Quais são as frações de moléculas que têm a velocidade entre 0 e infinito? 100%. Então, a minha resposta é 1. Se eu quisesse, por exemplo, calcular a fração de moléculas que estão entre velocidade 0 e 10 metros por segundo, o que eu faria? Eu pegaria e integraria de 0 a 10 P de V dV. Isso vai me dar a fração de moléculas com velocidade entre 0 e 10 metros por segundo. Se eu quiser calcular entre 5 e 8, aí eu integraria naturalmente aqui entre 5 e 8. Isso me daria a fração de moléculas com velocidade entre 5 e 8 metros por segundo. Note que isso é um número adimensional, é uma fração, é uma porcentagem de moléculas que possui essa velocidade. Esse é o papel da distribuição de velocidades. Dado uma distribuição, eu integro num certo limite e isso me dá a porcentagem. Eu poderia ter distribuições de velocidade, distribuição de temperatura. Suponha que eu tenho lá uma distribuição de temperaturas. Eu quero descobrir qual é a porcentagem do material que tem uma certa temperatura. Eu pego essa distribuição de temperatura, integro de 0 a 10 e eu vejo, então, a porcentagem de materiais que tem a temperatura entre 0 e 10. Essa é a ideia de uma função de distribuição de probabilidade. É isso que a lei de distribuição de velocidade de Maxwell nos fornece. A distribuição de probabilidade de encontrar uma certa molécula com uma certa velocidade. Então, num caso mais geral, só para enfatizar, então, uma integral de V1 até V2 de P de V dV me fornece, então, a fração de moléculas com velocidades no intervalo de V1 a V2. Perfeito? Então, esse é o papel da função distribuição de velocidade, assim como é o papel de qualquer função de distribuição. No caso, essa aí, da lei de Maxwell, é a lei de distribuição de velocidades de Maxwell. Distribuição de velocidades das moléculas num gás ideal. Bem, agora vale a pena a gente falar um pouco sobre a velocidade média quadrática e também o que a gente chama de velocidade mais provável. Então vamos avançar um pouquinho mais nessa seção. Então, dada essa distribuição de velocidade, o P de V, como é que nós podemos, então, calcular, por exemplo, a velocidade média das moléculas? Vamos pensar no seguinte gráfico, na seguinte situação. Suponha que eu tenha
três velocidades somente para as moléculas. Eu tenho aqui 30% das moléculas com 10 metros por segundo, 20% das moléculas com 20 metros por segundo e 50% das moléculas com 30 metros por segundo. Qual é a velocidade média desse conjunto que eu estou apresentando aqui? Então, vamos pensar. Eu tenho 30 de 100 moléculas com 10, eu tenho 20 de 100 moléculas com 20 metros por segundo e eu tenho 50 de 100 moléculas com 30 metros por segundo. Então, veja se isso aqui não funciona. Eu pego aqui 30 vezes 10 metros por segundo, mais 20 moléculas com 20 metros por segundo, mais 50 moléculas com 30 metros por segundo. E divido agora pelo número total de moléculas, que no meu caso aqui eu estou supondo que é 100. 30 moléculas com 10 metros por segundo, 20 moléculas com 20 metros por segundo, 50 moléculas com 30 metros por segundo. Divido agora pelo número total de moléculas, que dá 100, porque são 30 mais 20 mais 50. Então isso aqui vai me dar exatamente a velocidade média das minhas moléculas. Calculei quantas tem 10 metros, calculei quantas tem 20 metros por segundo e calculei quantas tem 30 metros por segundo. Multiplico 30 vezes 10, mais 20 vezes 20, mais 50 vezes 30, divido por 100. Só para a gente fazer essas contas, nesse caso aqui, a gente tem então a velocidade média, que é igual então, a 300 mais 400 mais 1.500, tudo isso aqui dividido por 100. Isso aqui vai me dar então 2.200 dividido por 100, uma velocidade média que é igual a 22 metros por segundo. Veja que isso aqui é equivalente a eu pegar e calcular 0,3 vezes 10 mais 0,2 vezes 20 mais 0,5 vezes 30. Isso aqui vai me dar exatamente a minha velocidade média, que é igual a 22 metros por segundo. Esse termo aqui, 0,3, 0,2, 0,5, é exatamente o meu P de V vezes dV, que é a fração de moléculas com uma certa velocidade. Esse termo aqui, por sua vez, é exatamente os valores das velocidades. Ou seja, a velocidade média ela pode ser calculada se nós somarmos todas as distribuições, todas as frações, para todas as velocidades. Aqui eu só tenho um conjunto com 3 velocidades possíveis, mas eu poderia ter, por exemplo, aqui, mais um outro conjunto. Vamos dizer que eu vou diminuir um pouquinho aqui o número de moléculas com velocidade 30. Vamos dizer que esse número aí cai aqui para 0,4 e eu apareça agora aqui com uma fração de moléculas aqui com uma velocidade 40. Então eu tenho agora 10% aqui com velocidade 40. Então, novamente, eu pegaria P de V vezes dV multiplicaria por V, mais P de V vezes dV multiplicaria por V, somaria todo mundo e isso me daria a velocidade média. Então, se eu quiser calcular a velocidade média, basicamente eu tenho que somar todos esses valores que é dado por V, que multiplica P de V dV. Se eu somar todos esses caras aqui, isso aqui vai me dar, no final das contas, a minha velocidade média. Ou seja, a integral de 0 até infinito de V, P de V dV, me dá como resultado a minha velocidade média. Esse aqui é um resultado extremamente importante. Como é que nós, dado uma distribuição de probabilidade, calculamos então a velocidade média das moléculas? Basicamente, então, nós ponderamos cada valor de V na distribuição, multiplicando o V pela fração P de V dV. E aí, então, nós somamos todos esses valores. O resultado é a velocidade média. Então, na prática, o equivalente a isso é calcular essa integral de 0 a infinito de V, P de V dV. Se você substituir o valor de P de V que nós apresentamos aqui e fizer essa integral, você consegue, então, calcular aí a velocidade média. Se você fizer essas contas, você vai encontrar, então, que a velocidade média das moléculas num gás ideal nada mais é do que raiz de 8RT sobre π emão, onde emão aqui é a massa molar, né, que é a massa de um mol.
De maneira análoga, nós podemos também calcular a média dos quadrados das velocidades. Basicamente, tem que pegar a velocidade ao quadrado, multiplicar pela distribuição de moléculas com essa velocidade e somar todos. Ou seja, se eu quiser calcular, então, a média dos quadrados das velocidades, eu tenho que pegar e calcular a seguinte integral. É a integral de 0 a infinito de v ao quadrado, p de v dv. Isso vai me dar a média dos quadrados das velocidades, que é basicamente, né, relacionado aí com a velocidade média quadrática. A raiz desse valor vai me dar a velocidade média quadrática. Se eu fizer essa integral aí, eu calculo que esse valor ele vale 3RT sobre mão, de forma, então, que a raiz quadrada desse valor é a velocidade média quadrática. Então, a velocidade média quadrática nada mais é do que raiz de 3RT sobre mão. Se lembrando que isso aqui nada mais é do que a raiz da velocidade ao quadrado média. Finalmente, a gente pode se perguntar qual é a velocidade mais provável de se encontrar uma molécula. Isso não é necessariamente, de fato, não é a velocidade média, e nem a velocidade média quadrática. Para a gente calcular essa velocidade mais provável, como é que será que a gente pode fazer? Então, vamos dar uma olhada novamente no gráfico. A velocidade mais provável é aquela cuja distribuição de probabilidade é a maior possível, ou seja, é aquela que está centrada aqui no máximo da distribuição de probabilidade. Essa é a velocidade mais provável, porque é a que tem a maior fração de moléculas presentes nessa velocidade. Como é que a gente calcula esse máximo, então, dessa função? Então, para a gente calcular a velocidade mais provável, o que a gente precisa fazer é basicamente calcular dp de v dv e igualar a zero. Porque dp de v dv me dá a tangente nos pontos. Então, por exemplo, a tangente nesse ponto aqui está relacionado com a tangente desse ângulo. A tangente nesse ponto aqui está relacionado com a tangente desse ângulo. Nesse ponto aqui no máximo, a tangente desse ângulo aqui ela é igual a zero. dp de v dv nada mais é do que a tangente desse ângulo aí. Esse ângulo que ela faz aqui com o meu eixo. No máximo, essa tangente ela vale zero, né? O ângulo vale zero. Então, eu tenho que calcular quanto vale dp de v dv. A inclinação da curva do gráfico é zero no ponto em que a curva passa pelo máximo. Se a gente fizer isso e explicitar o valor de v, você vai encontrar que a velocidade mais provável ela é igual, então, a raiz de 2RT sobre mol. Essa aqui é a minha velocidade mais provável. Ou seja, é mais provável que uma molécula tenha aí uma certa velocidade que a gente chama de Vp do que qualquer outra velocidade. Naturalmente, algumas moléculas têm velocidades muito maiores que a velocidade mais provável. Essas moléculas elas vão estar aqui na cauda, né? Então você tem velocidades aqui que tem muito maiores, assim como tem velocidades menores também. Mas a grande maioria, ou pelo menos a maioria de moléculas, está aqui com uma velocidade centrada aqui em Vp, que é essa velocidade mais provável. Vale frisar que a gente deve ser grato por essas poucas moléculas aí de altas velocidades, pois elas são, de fato, responsáveis aí por tornar possível tanto a chuva quanto a luz solar que nos atinge. Por quê? Então, em relação à chuva, se você se atentar para a distribuição das moléculas de água em um lago, basicamente elas podem ser representadas aí por uma curva conforme essa distribuição de probabilidade. A maioria das moléculas ela não possui energia cinética suficiente para escapar da superfície da água. Entretanto, algumas moléculas são muito mais rápidas, conforme essas que estão nas caudas aqui, né, que estão nessa região aqui, e, portanto, elas conseguem escapar. São essas moléculas de água que evaporam, tornando possível a existência das chuvas e das nuvens. Em relação à luz solar, supõe agora que a distribuição, né, que a curva de distribuição se refira aí aos prótons que estão no centro do Sol. A energia do Sol ela se deve a um processo que a gente chama de fusão nuclear, que começa com a união de dois prótons. Agora note que os prótons eles tendem a se repelir, porque eles possuem cargas elétricas de mesmo sinal. E os prótons com as velocidades médias, né, eles não possuem energia cinética suficiente para vencer essa repulsão
que existe aí entre os cargas positivas. Então, os prótons que são muito mais rápidos, que estão aí na cauda dessa distribuição, nessa região aqui também, que são possíveis, né, que podem se fundir. E é por isso que então que o Sol brilha. É devido à fusão nuclear que existe de fato essa reação, né, de liberação de energia. E essa fusão só existe porque nós temos aí prótons que têm alta velocidade, que estão aí presentes na cauda dessa distribuição, e são eles responsáveis aí pela fusão nuclear, que por consequência gera toda a energia aí que o Sol nos fornece. Bem, espero ter conseguido ficar claro. Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Estou à disposição e é só escrever no comentário. Um abraço a todos e obrigado aí pela atenção.